Autolab em Ação, nós preparamos para você uma super edição especial do Intensivão de Reparo de Central, que aconteceu do dia 25 ao dia 30 de maio no nosso canal do YouTube, trazendo os melhores assuntos para você que quer se tornar um especialista em reparação de módulos eletrônicos veicular. Vem comigo, te encontro do outro lado. Então você precisa ter conhecimento de elétrica, eletrônica, conhecer a parte de hardware e a parte de software. Acompanhe aí então que nós vamos entrar aqui agora com a captura de tela para ficar mais fácil o que eu estou querendo dizer. Vamos aqui então agora a parte onde nós vamos dar entrada na matéria, tá certo? Eu vou colocar aqui uns vídeos que vocês precisam ver para que possam entender melhor o que eu estou falando com relação aos conhecimentos necessários para atuar na área, tá ok? Então eu vou mostrar agora uns vídeos para vocês, vocês vão estar acompanhando esse vídeo aí e prestando bastante atenção. Do ponto de vista mecânico, o sistema apresenta simplificações construtivas, embora exija a presença de componentes, atuadores e sensores. Estes elementos são em geral responsáveis pela transformação de movimentos em sinais elétricos e vice-versa. Portanto, devem ser de alta confiabilidade. Central eletrônica. Responsável pelo processamento das informações dos sensores espalhados pelo motor e determinação do tempo de injeção. Corpo de borboleta. Suporta o bico injetor e outros elementos juntamente com a borboleta de aceleração. Válvula reguladora de pressão. Mantém constante a pressão de injeção. Filtro de combustível. Evita que impurezas danifiquem o bico injetor. Coletor de admissão. Transporta a mistura do corpo de borboleta ao cilindro. Bico ou válvula injetora. Responsável pela introdução pulverizada de combustível no interior do coletor. Bomba elétrica. Pressuriza toda a linha de alimentação. Relé. Permite que um sinal de baixa potência acione atuadores de alta potência, como a bomba elétrica. Motor de passo. Regula a rotação de marcha lenta. Sensor de pressão absoluta. Identifica a pressão do coletor de admissão. Sensor de temperatura do ar. Mede a temperatura instantânea do ar de admissão. Sensor de rotação. Informa o número de ciclos executados pelo motor. Sensor de temperatura da água de refrigeração. Mede a temperatura de trabalho do motor. Sensor de posição da borboleta. Informa uma posição específica da borboleta de aceleração. Sensor de oxigênio ou sonda lambda. Percebe a presença de oxigênio na descarga. A unidade eletrônica, cérebro de todo o mecanismo, é responsável pela recepção dos sinais dos sensores, determinação do tempo de injeção e avanço de ignição. Esta unidade contém uma memória permanente, a ROM, que carrega as constantes do motor, os valores ótimos da razão combustível, ar, e avanço de ignição para cada regime de operação. Contém também uma memória de acesso aleatório, a RAM, usada pela CPU na gerência dos sinais dos sensores e de comandos. Um programa de autodiagnóstico residente na memória permanente
faz continuamente a checagem de todo o sistema, alertando o condutor por intermédio de uma lâmpada de advertência caso algum elemento esteja defeituoso. Automaticamente, o sistema simula o sinal do sensor defeituoso para que o motor continue, mesmo que precariamente, a funcionar, permitindo conduzir o veículo a uma oficina. A falha é armazenada em uma memória de manutenção que posteriormente pode ser consultada auxiliando na execução de reparos. Os relés são componentes eletromecânicos cuja função é permitir o corte de circuitos de alta potência por intermédio de circuitos de baixa potência. Através da circulação de uma baixa corrente elétrica pelo eletroímã, o contato principal é rapidamente fechado, evitando centelhamentos nos contatos. É comumente usado no acionamento de bombas elétricas e outros mecanismos. O bico, ou válvula injetora, é o componente responsável pela injeção de combustível no coletor de admissão. É composto de um corpo que suporta internamente a agulha e o enrolamento do eletroímã. Quando a central eletrônica emite o pulso de tensão, induz-se um campo magnético na região da agulha, causando seu movimento. A mola retorna a agulha à posição de repouso quando cessa o pulso. O comprimento do pulso determinará a massa de combustível injetada, sendo também controlado pela central. A bomba elétrica de combustível é utilizada no sistema de injeção com o objetivo de elevar a pressão do combustível, permitindo pulverizá-lo. São usadas bombas de roletes ou engrenagens. Durante seu movimento rotativo, transporta combustível até a linha de alta pressão, região de descarga da bomba. A válvula reguladora de pressão tem a importante função de manter constante a pressão de injeção. Uma agulha permite o retorno de combustível ao tanque quando a pressão no tubo distribuidor excede a pressão causada pela força da mola. Isto permite que o tempo de injeção calculado pela central eletrônica seja representativo na massa de combustível injetada. O sensor de pressão absoluta é constituído por uma célula de força conhecida por strain gauge. Este sensor, quando deformado por uma força, modifica sua resistência elétrica interna, causando alteração de tensão nos terminais de referência, podendo ser identificado pela central. Os sensores de temperatura do ar e da água de refrigeração funcionam segundo o mesmo princípio. São resistências que variam seus valores quando sujeitas a temperaturas variadas. Altera-se assim a tensão elétrica recebida pela central em virtude das mudanças nas temperaturas de seus bulbos. Através do sensor de rotação, a central eletrônica é capaz de determinar o número de ciclos executados por minuto pelo motor. Ele é constituído por uma bobina enrolada em um núcleo imantado permanentemente. Quando os dentes de comando passam próximos ao ímã, a intensidade do campo magnético no seu interior é modificada, causando indução de tensão nos terminais da bobina, podendo então ser identificado pela central eletrônica. O sensor de posição da borboleta indica constantemente a posição desta válvula. Funciona por intermédio de um potenciômetro que modifica a resistência do circuito em função da posição em que se encontra. O valor de tensão assim gerado é processado pela central, que o correlaciona com uma porcentagem de abertura da borboleta. O sensor de oxigênio ou sonda lambda é o componente que permite observar os produtos da combustão. É constituído por um corpo cerâmico recoberto por duas lâminas de platina separadas por óxido de zircônio. Uma extremidade fica exposta ao ar atmosférico, cuja concentração de oxigênio é 21% em volume, e a outra exposta aos gases quentes no coletor de descarga.
Uma tensão diferencial é notada quando ocorre variação da concentração de oxigênio entre as extremidades interna e a externa. Caso a concentração de oxigênio na descarga reduza, a central eletrônica diminui a quantidade de combustível introduzido, garantindo oxigênio suficiente para a combustão mais completa. Através dos sensores de pressão absoluta e temperatura do ar admitido, determina-se a densidade no interior do coletor de admissão. Utilizando os valores de cilindrada, número de tempos e eficiência volumétrica de admissão, determina-se a massa de ar admitida por cilindro. Através de um mapeamento da razão combustível-ar, define-se a massa de combustível padrão para esta quantidade de ar. Em seguida, a central eletrônica determina o tempo básico que o injetor deve permanecer aberto para que esta massa de combustível seja completamente introduzida. Com o sinal do sensor de temperatura da água, corrige-se o tempo básico da injeção. Durante o período de aquecimento, a mistura deve ser mais rica, portanto, o pulso de maior duração. Com o sinal da posição de marcha lenta associado ao sinal de baixa rotação, corrige-se o tempo de injeção, enriquecendo temporariamente a mistura. Neste regime, o motor deve ser alimentado com mistura rica, garantindo um funcionamento suave, isento de vibrações. O motor de passo é responsável pelo suprimento de ar e controle da rotação durante o período de lenta. O acoplamento de qualquer dispositivo ao motor, como o acionamento do ar-condicionado, aumenta a demanda de potência, sendo imediatamente suprida pela maior introdução de ar pelo motor de passo e de combustível pela central eletrônica. O sinal de plena potência, indicado pelo sensor de posição da borboleta, será usado para enriquecimento em altas cargas, evitando o fenômeno da detonação. Procedimentos especiais, como cut-off, cortam o combustível quando o motor se encontra em alta rotação e borboleta em posição de marcha lenta. Neste caso, o motor está sendo usado como freio, não necessitando do suprimento de combustível. Ao retornar à rotação de lenta ou acelerado, o combustível será novamente introduzido. Todos estes sistemas se interagem de forma harmônica, visando estabelecer um ponto ótimo de emissão de poluentes, economia e desempenho. O sistema de injeção apresentado até agora é conhecido como de ponto simples. Além deste, existe o sistema de pontos múltiplos. Neste caso, os injetores são colocados atrás das válvulas de admissão, sendo um para cada cilindro. A vantagem do sistema de pontos múltiplos é a ausência de combustível líquido no coletor de admissão, permitindo aumentar seu diâmetro. Este mecanismo é utilizado em motores de maiores potências ou naqueles em que se requer rapidez na formação de mistura, como nos carros esportivos. O princípio de funcionamento é basicamente o mesmo. Diferencia-se na forma de medida da massa de ar admitida por cilindro. Neste caso, utiliza-se um medidor de vazão de ar acoplado no início do coletor. Quando o ar passa por este componente, é obrigado a deslocar uma escotilha, que envia um sinal de tensão à centralina, permitindo identificar a vazão. Com o sinal de rotação, que neste caso pode ser obtido através da contagem do número de pulsos por minuto do sensor Hall, determina-se a massa de ar admitida por cilindro. A partir daí, o sistema é semelhante ao de ponto simples. A central eletrônica calcula o tempo de injeção em função da massa de ar admitida por ciclo. Corrige este tempo em função dos sinais dos sensores de temperatura do ar e água, posição da borboleta e do ar-condicionado. O controle de marcha lenta é realizado por uma via de passagem de ar auxiliar que contorna a borboleta de aceleração.
Um parafuso cônico permite o ajuste da rotação de marcha lenta. A marcha lenta, durante o período de aquecimento, é alterada pela válvula de controle de ar adicional, que interrompe o fluxo quando estiver aquecida. Um circuito auxiliar garante o suprimento de ar quando entra em operação o ar-condicionado. Também se encontra, em sistemas mais avançados, a presença de motor de passo para controle automático da rotação da marcha lenta em qualquer condição. Pode também ser utilizada a sonda lambda no coletor de descarga. Estes mecanismos são evidentemente mais caros. Sob o ponto de vista de controle do processo de combustão, fica claro que os mecanismos de injeção têm vida longa nos motores térmicos automotivos. A correta manutenção destes mecanismos é o segredo de sua eficiência, durabilidade e contribuição ao meio ambiente. Todo o rigoroso controle de produção dos sistemas de injeção visa atender às necessidades de maior desempenho com consumos menores pretendidos pelos consumidores e também atender à legislação de emissões atenta ao bem-estar da sociedade. Pessoal, vamos lá. O curso, o intensivo de reparo de centrais, nós temos que ter algumas noções básicas do processo. Não adianta eu querer falar aqui de um assunto avançado, que isso aqui não é um curso para quem já está no segmento. Isso aqui é para quem está começando. Quem já está no segmento e acha que tem conhecimento suficiente para continuar, cara, segue em frente. Então, se a pessoa não tiver na cabeça dela esses princípios, como é que ela vai colocar uma central na bancada? Tá certo? Então, são princípios básicos que nós temos que ouvir. Ninguém chega na faculdade e, por exemplo, na engenharia, você tem várias etapas, várias fases de cálculo. Se você não passar pelo princípio, como é que você vai entender a matéria avançada? Então, vamos entender o básico para depois falar da central do gerenciamento eletrônico, né? Então, vamos dar continuidade aqui. Obrigado por nos acompanhar até aqui. Não deixe de se inscrever no nosso canal e participar do nosso projeto Intensivão de Reparo de Centrais. Muito obrigado e vem comigo, te encontro do outro lado.